O concurso público federal no Brasil vai mudar muito. E não é só no CNU, é nos futuros concursos também. Deixa eu explicar para vocês o guia referencial dos concursos e quais são as mudanças que podem vir pela frente em todas as provas nos concursos federais. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos. E eu até tô nervoso com esse vídeo que eu vou fazer hoje, porque assim, é um vídeo muito importante. Não quero forçar a barra, não quero criar engajamento só, mas realmente é um dos vídeos mais importantes que eu fiz nos últimos tempos. Porque o que aconteceu? Eu estava de férias, vi que estava saindo o concurso nacional unificado, estava dando uma estudada e queria fazer um vídeo sobre o concurso da AFT, o Auditor Fiscal do Trabalho. Comecei a estudar, comecei a ver alguns vídeos, como estava funcionando o CNU. E vendo um dos vídeos, aí um professor ele falou sobre o guia referencial para concursos públicos. Eu acho que eu já tinha visto esse guia, já tinha baixado, mas não tinha dado muita atenção. E eu fui ler hoje esse guia. E pessoal, não sei como isso está passando despercebido. Esse guia referencial, ele é o guia que vai orientar os concursos públicos daqui para frente, não é só o CNU. E eu vi gente falando, não estuda para o CNU não, porque as matérias lá são muito específicas, são diferentes dos concursos em geral. Mas calma aí, eles estão obedecendo diretrizes do governo no guia referencial. O guia referencial para concursos, ele vai trazer uma série de diretrizes para que o governo faça os concursos daqui para frente. A ideia é ter parâmetros básicos em quaisquer concursos. Então, se daqui para frente, por exemplo, a Polícia Federal resolver fazer um concurso separado do concurso nacional unificado, até eu fiz uma discussão aqui se a PRF, as polícias da União participariam, elas têm que seguir em tese esse guia referencial. Esse guia referencial ele foi feito aí por uma série de entes ali, mas a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, foi feito pelo Ministério da Gestão e Inovação, que é quem tem a chave do cofre, que é quem autoriza concursos, que é quem gere os recursos humanos da União. Então, como que alguém vai fazer um concurso e não vai seguir as diretrizes do próprio ministério que cuida dos concursos? Então, assim, isso aqui é muito importante e muita gente está desconsiderando, muita gente desconhece. Eu até então desconhecia. E eu vou trazer aqui para vocês as mudanças. E, cara, são mudanças de muito impacto. Isso aqui pode mudar edital de vários concursos e é o que eu quero explicar para vocês hoje. Mas deixa a tua curtida para você estar a par dessas novidades, para você ser o primeiro a saber isso daqui, porque isso daqui pode mudar teu estudo. Se eu estiver estudando, por exemplo, para PF, para PRF, eu estaria antenado com isso e estudando esses assuntos que eu vou tratar hoje aqui. Tá? Então eu vou trazer várias diretrizes que eu busquei. Eu busquei aqui, eu li o guia referencial, li mais de uma vez, estudei o guia referencial para concursos públicos. Eu vou disponibilizar ele também lá no meu grupo de WhatsApp, eu vou disponibilizar ele no meu grupo de Telegram. E também eu vi a entrevista com a própria secretária, que é a coordenadora, na verdade, do CNU. Ela fala um pouquinho de algumas ideias desse guia referencial, que foram retiradas desse guia referencial, e também a especialista, que foi uma das pessoas aí que compõem o ENAP, né, Escola Nacional de Administração Pública, ela é professora da FGV, a professora Gabriela Lota, que também explicou bastante como que funciona esse guia referencial e como que serão os concursos daqui para frente os concursos federais. E quem sabe não só os federais, porque, claro, esse guia ele reflete uma posição de governo. E aqui eu não vou ficar fazendo avaliações se são boas, se são ruins, se você é de esquerda ou de direita. Eu vou tentar fazer aqui uma análise do que vai vir daqui para frente, prática, para você que é concurseiro. Mas muito governador, muito ente estadual pode olhar e falar, não, eu vou usar esse manual para também guiar o meu concurso público. Isso pode acontecer porque ele tem uma série de matérias, de maneiras de agir, de autorizar concurso. Então, isso daqui pode refletir também em concursos estaduais. Então, vamos lá. O que nós temos? Nós vamos ter, a partir de agora, um concurso mais focado na área de humanas.
mais especificamente políticas públicas, realidade brasileira de desenvolvimento nacional e também em questão de inclusão, diversidade e direitos humanos. Então, a partir de agora, os concursos terão esses temas aqui, tá? Não tem como fugir disso daqui. O próprio manual, ele coloca de maneira exemplificativa os assuntos que deveriam estar nos concursos públicos. Então, eu vou mostrar aqui. Então, aqui nós temos como que seriam as avaliações nas provas objetivas e discursivas. Então, sobre conteúdos relacionados ao conceito de etos públicos. O que significa esse etos público? Você vai ver esse manual, ele vai falar várias vezes em etos público. Seria um conjunto de traços, modos de comportamento do servidor público, né? Como que ele vai atingir a ética do servidor público, né? Os valores ali que... Então, ele fala aqui valores democráticos, pluralistas e universalistas. Então, ele coloca aqui vários assuntos. Então, a realidade brasileira, políticas públicas e desenvolvimento nacional. Então, a ideia é que o servidor público tenha noção das políticas públicas. Então, isso daqui, independente de qual área você vai escolher no CNU, qual área você vai querer, é a ideia que isso esteja contemplado nos editais. Então, finanças públicas, políticas públicas. Então, aqui tem todos os temas. Eu não vou ler tudo, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas você tem que ter a noção das instituições, do direito constitucional e administrativo. E aqui não é um direito constitucional e administrativo em geral. Ele coloca qual que é o norte desse direito administrativo. Então, como que funciona o Estado, a questão do Estado democrático de direito. Então, todos esses assuntos deverão fazer parte dos futuros editais, separação de poder, Estado de Direito, responsabilidade governamental, participação política, tudo dentro de constitucional e direito administrativo. Então, sociedade dinâmica, economia e realidade brasileira, então tem que saber isso daqui. Isso daqui, veja, todos esses assuntos que você está olhando aqui, né, sobre diversidade, leva a um resultado lógico, né? Se você tem uma prova que tenha que ter tantos assuntos aí da área de humanas, certamente a prova tem um limite de questões e tem um limite de disciplinas. Então, muita coisa pode sair. A gente pode ter provas daqui para frente muito mais focada na área de humanas do que exatas, por exemplo, né? Porque você vai ter que falar de todos esses assuntos, vai ter que constar todos esses assuntos. Para além disso daí, o que você tem que ter? Então, a administração pública, ela quer uma pessoa vocacionada. Tudo isso daqui eu tô lendo às vezes nas entrelinhas do manual, mas ele fala em concurseiro vocacionado. Ele fala, não, a gente não quer mais esse concurseiro, esse cara que só estuda e tal. Então, se você olhar os editais, eles pegaram assuntos que estão fora dos concursos, pensando nisso. E eles escrevem mesmo no próprio manual. Olha o que ele fala, e para mim é um dos pontos mais interessantes, é um dos princípios mais interessantes desse edital. Sugere-se critérios de seleção sejam focados em competências, que traduzem uma visão mais abrangente e contextualizada dos conteúdos, e que não premiem preparações para concursos que sejam massivas e dispendiosas. Olha o que ele fala que os conteúdos dos concursos, eles têm que focar em preparações que não sejam massivas e dispendiosas. E daí você me pergunta, por que saiu contabilidade de auditor fiscal do trabalho? Porque são matérias dispendiosas, massivas, você tem que estudar muito. Então, tudo isso daqui é um pensamento que tem dentro desse guia para que não criem concurseiros que fiquem lá só estudando e tal. Essa é a ideia. Eu não vou julgar se isso daqui dá certo ou não, tá? Eu não sei realmente, eu acho meio complicado, porque você sempre vai ter concurseiros profissionais. Vão ter pessoas especialistas em CNU, né? Mas a ideia é essa daí. Então, matérias que você vê que são muito complexas, elas podem sair em futuros editais baseadas nessa premissa que você vê aqui. Olha a mudança, cara. Isso aqui muda muita coisa. E isso daqui explica muita coisa no CNU e pode explicar saídas de futuras matérias. Por isso, isso aqui é massivo e dispendioso. Entendeu? E essa ideia de você afastar o concurseiro profissional, aquele cara que não tem vocação, essa é a ideia. Não sei se eles vão chegar nisso daqui. E daí, continuando. A ideia desse guia é dar uma valorização de provas discursivas. Então, se você olhar
o próprio manual, quando ele vai falar de provas discursivas, ele fala, olha, tenha preferência por provas discursivas. Então, o que ele fala aqui? Ó? As provas discursivas do tipo dissertativas, por demandar uma formação integral do candidato, podem ser bons mecanismos de avaliação de competências transversais do etos públicos. Então, como agora a ideia é você trabalhar assim, questões que sejam transversais, que sejam mais sistêmicas, eles entendem que as provas discursivas são melhores para isso. Então, as provas discursivas podem ter mais nota. Então, você que tem uma prova discursiva que vale menos, que vale a 14 pontos e a objetiva 80, como é, por exemplo, a PRF, a PF, pode ser que o peso da discursiva, com base nesse princípio do guia, seja maior, como é no CNU, né? No CNU é 20% da nota é discursiva. Então, isso daqui a gente vê e vê a própria fala da própria coordenadora do concurso, por exemplo, falando que não tem português, mas a prova discursiva ela cobriria essa parte de português, já que ali realmente vai se verificar se efetivamente o candidato sabe escrever ou não. Então, essa é a ideia de você ter mais provas discursivas. Outro ponto aqui é a maneira de fazer as questões. As questões, segundo vários deles falam, seriam questões com menos decoreba, com mais interpretação e temas transversais. O que são temas transversais? Temas que perpassam, né? que eles estão ali em vários conteúdos. Né? Então, essa é a ideia. A própria fala da secretária Regina Camargos, né? Que também coordena o CNU, ela explica um pouco isso daqui, eu vou mostrar para vocês a fala dela. Feito disso. Então, é um concurso que não quer decoreba, quer raciocínio sistêmico, ele quer o raciocínio amplo, quer saber que a pessoa é holística, né? Então, nós precisamos, o profissional do futuro, seja na administração pública, seja no setor privado, é uma pessoa que sabe um pouco de tudo, né? Ele sabe muito de algumas coisas, mas ele tem uma capacidade mental, ele tem uma capacidade cognitiva que permite ele para passear, né, por diversas áreas de conhecimento com certa facilidade. E ele tem que ser um bom comunicador, né? Tem que ser uma pessoa que sabe de uma interação com o público. Então, o profissional do futuro é esse, é múltiplo, multifacetado. Nós não queremos decoreba, nós queremos alguém que pense, que raciocine, que seja capaz de raciocínios complexos. E não vai ser exigindo regras gramaticais que você vai. Aqui ela está falando sobre um assunto aqui que seria a própria prova, a retirada da prova de português, que teria muitas decorebas ali. Eu até fiz alguma crítica a esse tipo de discurso, né? Porque a gente sabe que não são todas as provas de português que assim pensam, todas as bancas que assim trabalham, então essa questão passaria por outros pontos aqui que não foram colocados. E também você tem dentro das provas de português interpretação, né? Mas ela está colocando isso daqui. Então, menos decoreba, mais interpretação, mais um nível sistêmico. Ou seja, o que você pode encontrar dentro de uma prova de concurso? Questões que não são exclusivas de uma matéria. Então você vê muitas bancas, na verdade a grande maioria das bancas, trabalhando setorialmente, né? Então, você tem uma questão ali só de direito administrativo, só de constitucional, né? O que você poderia ter agora são questões envolvendo várias matérias, né? E isso que seria a representação dessa sistematicidade, né? De você ter um profissional que abrange várias áreas. Então, essa é a ideia. Se eles vão conseguir, vai depender da banca. Tudo aqui é muito incerto e a gente tateia muitas coisas. Vai depender como que a banca. Essa é a ideia. Foi contratada uma banca para isso. Eu acho interessante porque se fosse contratar uma banca para isso, deveria contratar a Sebrasp. Sebrasp trabalha muito mais nesse sentido, né? Mas eles resolveram contratar outra banca para trabalhar isso. Outra questão que é muito colocado é facilitar os custos do candidato. Então, todo concurso agora, pelo guia referencial, você tem que facilitar a questão dos custos do candidato. Então, descentralização da realização do certame. Então, vários concursos vão ser interiorizados, não só feitos na capital, mas em várias localidades, para que o candidato consiga fazer. A ideia é ter cursos preparatórios gratuitos oferecidos pelo próprio órgão, né? Então, claro que isso ainda não foi efetivado, mas está lá.
exemplos e tudo, como fazer isso, está lá no guia preparatório, vamos ver se isso vai se efetivar. Isenção de taxas conforme renda familiar, taxas mais baratas. Então, essa é uma das ideias aí do guia, né? É você facilitar os custos do candidato. Isso daqui eu acho que é bem pensado, é um elogio aqui que a gente tem que fazer quando é uma ideia que traz aqui o básico. A gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade e isso vai facilitar o acesso. Outra ideia do guia, ela envolve a questão do inglês em concurso. E aqui eu acho que é bem interessante a gente trazer isso daqui, porque a gente tem, por exemplo, a prova da PRF, que tem inglês. Então, olha o que o guia referencial para concurso da União fala sobre a questão de inglês em concurso. Ó, há uma avaliação interna. Ele está fazendo aqui perguntas que devem ser feitas para quem está fazendo concurso. E a pergunta que ele faz é a seguinte: há uma avaliação interna do órgão ou entidade sobre a necessidade de cobrança de conhecimento em idiomas estrangeiros em provas para o exercício do cargo? E ele responde assim: entende-se que seja mais adequado focar na avaliação e na habilidade de leitura e compreensão de texto. Então, se cair em inglês, ele não quer que tenha uma questão envolvendo aspectos gramaticais. Veja, é o mesmo raciocínio de português. Mesmo raciocínio de português no CNU, né, que eu fiz um vídeo aqui no canal avaliando isso. Ele quer que seja em aspectos gramaticais. Mas antes disso, a pergunta a cobrança... ele fala que é uma cobrança comum e tal, e depois ele faz essa pergunta: é relevante que o órgão se questione sobre a motivação da aplicação da prova relativa ao idioma estrangeiro? O cargo ou emprego público a ser assumido pelo aprovado demanda efetivamente o uso do idioma estrangeiro? Então, ele fala assim: você só deve cobrar inglês ou outro idioma se efetivamente o cargo necessitar disso. E daí aqui ele coloca aqui um dos pontos mais importantes. Olha, em caso negativo, a comissão organizadora não deveria prever a aplicação desse tipo de prova, uma vez que implica uma seleção com um viés altamente excludente para pessoas com menor capital social. Ou seja, ele está colocando aqui que só se estritamente necessário, se realmente o uso do idioma seja necessário ao cargo, senão ele fala para você não colocar idiomas, porque seria excludente para pessoas com menor capital social, né? Pessoas que têm menos acesso aí a cursos não teriam. Então isso daqui, por exemplo, poderia embasar a retirada de línguas da prova da PRF, né? Porque assim, realmente demanda efetivamente o uso do idioma estrangeiro o cargo de PRF? Não. Eventualmente você poderá usar ali com um condutor estrangeiro, mas não é uma demanda efetiva do cargo, né? É uma demanda reflexa ali do cargo, a gente poderia dizer assim. Então, isso daqui pode viabilizar a saída de inglês, por exemplo, na PRF e de outros com cargos públicos. Outra coisa que ele coloca aqui na página 56, eu vou trazer aqui a página 56 para a gente analisar sobre a questão de prova de títulos. Então, olha o que ele estabelece aqui sobre prova de títulos para a gente dar uma olhada aqui. Ó. Ele coloca aqui que a prova de títulos só deve ser usada quando o trabalho é complexo. Porque quando o trabalho é simples, a prova de títulos pode ser um obstáculo desnecessário para uma pessoa que reúne habilidades e conhecimentos suficientes para realizar a função. Então, deve ter cautela para não privilegiar pessoas pelo histórico curricular, sem relevância prática para o serviço público que será desempenhado. Então, a ideia aqui é que a prova de títulos não envolva, por exemplo, eu tenho um trabalho lá que é mais burocrático e tal, então não vai precisar prova de títulos. Então, isso daqui também é um dos impactos que a gente tem ali pelo guia referencial de concurso público. Então, o que a gente conclui isso daqui? Cara, as mudanças são muito, muito profundas. Muito profundas. Em relação às próprias disciplinas. Então, você vai ter concursos com muito mais
disciplinas ligadas a humanas. Então isso daqui a gente já vai ver no CNU. Eu estou vendo gente falando, e vou repetir, não, isso daqui, o CNU é um concurso só, não faça o concurso do CNU porque são matérias específicas. Pessoal, isso está no guia referencial. Quem fizer concurso na administração federal tem que seguir o guia referencial. É um guia do Ministério da Gestão e Inovação. É o guia de quem é responsável pela área de concursos públicos. Então, não vou dizer que é obrigatório, mas se você não fizer aí, você não está seguindo a referência para você montar os concursos públicos. Então, nós vamos ter mais humanas em todos esses assuntos que eu coloquei aqui. Nós vamos ter concursos muito mais sistêmicos, muito menos decoreba. A ideia é não privilegiar quem é concurseiro. Então, assim, eu acho que frente a isso, várias matérias podem sair. Eles, por exemplo, querem tirar inglês por essa razão. Veja, uma coisa se conecta à outra e você entende o CNU a partir do momento que você lê esse guia referencial. Qual que é a ideia do CNU, qual que é a ideia de ter menos decoreba. Agora, se isso vai se aplicar e o quanto isso vai se aplicar, a gente não sabe, né? A gente vai ter que ver o CNU, como, se realmente a banca vai conseguir cumprir isso daqui. Certamente a banca deve ler esse manual. E vamos ver como que vai ser o concurso daqui para frente. Qual que é a minha conclusão? Eu faria o CNU. Mas eu não tenho tempo de estudar, estou estudando para outra coisa. Pelo menos estude as matérias do CNU. Pelo menos estude os editais do CNU, porque se você quer concurso federal, futuramente algumas matérias ali estarão presentes. Não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser constante. Mas isso é desse governo se mudar. Cara, se mudar o governo é outra história. Daí, certamente, se a gente ter um governo de direita, muitas dessas coisas vão cair. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. E o que a gente tem hoje é esse guia referencial, são essas diretrizes, e eu espero que você possa ter entendido isso daí. E é isso daí. Novos concursos, nova maneira de estudar. Cabe você não ficar reclamando, mas mudar é a regra do jogo. Beleza? É isso daí, pessoal, e bora estudar.